Boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Bendizemos o Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua presciência. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, é santo, é justo, é fiel. É digno de toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia. Bendizemos o Senhor por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele é. Aleluia. Santo é o Senhor. Esta noite estamos aqui para a misericórdia do Senhor, para aprendermos mais daquele que é vivo, que é Rei, que é Santo, que é o Todo-Poderoso, que é o guarda de Israel. Como acontece nas segundas-feiras, na nossa segunda apologética, nós tratamos de um assunto que ataca uma doutrina ou várias doutrinas bíblicas e nós refutamos ela pela palavra de Deus, absolutamente. Ou seja, nós sabemos de uma mentira ou mentiras que são faladas contra a palavra, contra a autoridade, divindade e sabedoria de Deus, e nós pegamos a palavra, a sabedoria de Deus e refutamos e aniquilamos esta mentira, para que ela não mais surta efeito nenhum para os desavisados, os leigos no assunto. E esta live de hoje, esta apologética, defesa da fé de hoje, vai estar contra o ensino católico, onde eles usam o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, esse contexto aqui, essa perícope de versículos, para tentarem se apropriar, aleluia, das Sagradas Escrituras, do plano de Deus, da salvação e do trono do Senhor e da soberania do Senhor. Pois nós vamos tratar sobre esse assunto. Quando eles dizem que Pedro é o primeiro Papa, é uma mentira, uma falácia típica de seita, típica daquele que não tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E quando ele diz que a Igreja Católica segundo o credo católico, autorizada na pessoa de Pedro, foi iniciada na pessoa de Pedro, nós vemos algo aberrante, algo muito doloroso. E só as pessoas que não creem na palavra ou não têm o conhecimento adequado das Escrituras para aceitarem ou cederem a esses ensinos de doutrinas de demônios. Vamos ler os versículos para então comentarmos sobre tais. Capítulo de Mateus 16, o versículo 18, mas eu vou ler os versículos antecedentes para que nós compreendamos todo o assunto. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se referindo a ele. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor muitas pessoas estão confundindo a identidade profética e divina de Cristo. Porém, embora que muitos chutem profeta João, profeta Jeremias ou outros, ele não sendo nenhum desses, precisa-se de declarar realmente quem é Cristo, o que ele é, quem ele é. E Simão Pedro, respondendo, tomou a palavra porque era o mais velho dos discípulos e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o enviado do Senhor, o único Salvador e verdadeiro. Ele faz uma declaração de fé, uma declaração profética, uma declaração da igreja. Ou seja, a própria igreja diz: Tu és o nosso noivo, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele por qual nós esperávamos e nos ataviávamos e nos, aleluia, enfeitávamos e nos santificávamos. E Jesus respondendo, versículo 17, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação, essa palavra profética, reveladora, veio da parte de Deus. O próprio Deus inspirou Pedro a dizer: embora todos digam que tu és João Batista, Jeremias ou Isaías, o Senhor não é isto. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta declaração foi uma inspiração de Deus para que ele pudesse falar, revelar. Deus revelou a ele e ele pronunciou, ele declarou profeticamente. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui está claro o texto. Tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és aquele que Deus revelou esta palavra, a minha identidade. E sobre a revelação que Deus te deu, eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a pessoa de Cristo. A pessoa do próprio Deus, a pessoa do noivo, a pessoa daquele que é a própria pedra. A pessoa que é aquele que é o único alicerce que o homem deve se firmar, ser edificado a sua vida. E continuando, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Vamos a uma resposta apologética. Eu estou aqui de punho com a Bíblia apologética, com apócrifos. Aleluia. E aqui temos já uma resposta nesta palavra, refutando o catolicismo. O catolicismo romano declara que a expressão esta pedra significa que a igreja está edificada sobre Pedro e não sobre Cristo, que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, que foi o primeiro papa e exerceu este cargo em Roma durante 25 anos. Então, em primeiro lugar, nenhum momento, em nenhum versículo, em nenhum livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, por qual foi o período que Pedro viveu, o apóstolo Pedro, ou presbítero Pedro, porque ele se autodenomina também presbítero, e uma das suas cartas, se não me falha a memória, a segunda carta de Pedro, ele chama presbítero, ou a primeira epístola, capítulo de número 5. Vou ver rapidamente aqui para dizer a referência correta e precisa, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Capítulo de número 5, a primeira epístola de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, ele está falando aos presbíteros, e ele também se autodenomina nesse momento presbítero, mas ele é um apóstolo. Aleluia. E ele, primeiro, nenhum momento das Sagradas Escrituras existe a denominação papa ou padre. Ao contrário, em todo momento as Sagradas Escrituras falam a questão paternal sobre Deus, Deus Pai. As Sagradas Escrituras não admite outro pai nesse sentido genuíno da palavra pai, ok? É um ponto. O Senhor Jesus Cristo está dizendo bem claramente sobre essa revelação, sobre essa afirmação, sobre isso que Deus te deu agora. Eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro, mas de Jesus Cristo. Porque se fosse sobre a pessoa de Pedro, o Pedro teria que ter morrido por toda a humanidade. Mas não foi Jesus. Se fosse sobre a pessoa de Pedro, Pedro seria perfeito, mas ele pecou e muito, muito, muito. Tanto é que ele negou Jesus Cristo. Se fosse sobre a pessoa de Pedro, aleluia, ele que estaria ganhando almas para Cristo e não lutando com o servo Malco e cortando a orelha do servo Malco, coitadinho dele. Se fosse sobre a pessoa de Pedro, a igreja não estaria firmada um ano sequer. Portanto,
está óbvio, claro, mais nítido do que a luz do luar, que o Senhor Jesus Cristo referiu-se à sua palavra revelada por Deus a Pedro. Esta afirmação, esta categoria revelatória da parte de Deus mostra o que o Senhor queria falar quando ele questionou. Ele queria trazer um assunto. Ele questionou os discípulos para que entrasse esse assunto, então eles pudessem declarar esta a palavra profética para toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Ele te daria as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? A questão de desligar. Amém? Eu posso responder mais profundamente a questão do Pedro. Acredito que não haja intenção, não haja motivos de eu aprofundar-me na questão da argumentação em relação a se é da pessoa de Pedro e de Cristo Jesus, porque está muito óbvio, está muito claro. Mas eu quero apenas colocar uns primeiros pontos aqui nesta argumentação desta Bíblia aqui apologética. A expressão sobre esta pedra está relacionada à resposta de Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu. E sobre Cristo que a igreja foi edificada e não sobre Pedro. Jesus afirmou que ele próprio era a pedra. Mateus capítulo de número 21 e versículo 42. Diz assim a palavra. Mateus 21, 42. Vamos ler o versículo, além da só referência, leremos também o versículo, que é importante. Aleluia. Nunca lestes nas Escrituras a pedra, não pedras, a pedra, no singular, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Então, se referindo aqui claramente a Cristo, depois o próprio Pedro também falará em Atos dos Apóstolos que a pedra é Cristo, a pedra viva. Aleluia. Vai também citar este mesmo versículo em sua epístola. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui este versículo na epístola de Pedro. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Nós estamos aqui sempre analisando versículo por versículo, página por página, livro por livro, para então crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pegar um versículo isolado, um texto isolado, e não aprender completamente o que as Escrituras dizem sobre tudo. Amém? Devemos, dia após dia, estar aprendendo mais e mais. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo de número 2 da primeira epístola de Pedro. Dizendo assim. Vou ler o versículo, começar o versículo 1. Nós estamos aqui para estudo. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Por isso que Jesus Cristo é a pedra viva, porque ele foi rejeitado por homens, mas o edificador, o arquiteto, que é Deus, o disse ser eleita e preciosa, fundamental, necessária, imprescindível para a nossa própria salvação e edificação da igreja. Amém? Vós também, como pedras vivas, aqui vai jogar no singular, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal, singular, da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aleluia. Glórias a Deus. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destinados. Aleluia. Tá bom.
Até aqui. E já será o suficiente para nós dissertarmos. Então está dizendo claramente que a pedra, o próprio Pedro não diz que a pedra é ele. Diz que a pedra no singular e a principal é o Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, o seu sangue, o seu sacrifício, o seu amor, a sua sabedoria, a sua autoridade, a sua graça, a sua, aleluia, o seu sacerdócio sumo e real. E nós somos as pedras que estão sendo edificadas, subindo como muros nesta casa, baseado nesta construção, nessa palavra de alicerce, de fundamento, pedra de esquina que é Cristo. Ou seja, nós crescemos só quando estamos em Cristo. Não somos nós que crescemos por nós mesmos. Você não cresce em mim. Quer ver uma palavra que diz para nós estarmos continuando argumentando nesta mesma questão, refutando claramente pela Bíblia, pela palavra do Senhor, o catolicismo e as suas doutrinas mentirosas, doutrinas de demônios? Porque se estão mentindo e estão falando que foi Deus, se não foi Deus, então é do diabo, é mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Então eles estão ensinando doutrinas de demônios. Aleluia. Então, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu umas desavenças ou uns partidarismos com os apóstolos. E o apóstolo Paulo vai tratar dessa situação. Os mesmos pontos que Pedro citou, Paulo também cita. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, tampouco ainda agora podieis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Apenas somos servos, instrumentos escolhidos na mão do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Não é pedra, é edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo também trata do mesmo assunto e dizendo também que havia mesmo dissensões e facções. Ou seja, os mesmos católicos, os mesmos contendeiros e pregadores de doutrinas falaciosas, mentirosas, já estavam nesse meio, nesse contorno aqui, querendo retirar de Cristo a sua imagem perfeita de Cristo, de único Salvador suficiente, de unigênito do Pai. Desde o princípio, o diabo, ele lança homens para tentarem trazer uma inacessibilidade à pessoa de Deus. Não, Jesus Cristo foi só um homem. Não, Jesus Cristo é Deus e homem. Essa união hipostática, sendo 100% Deus e 100% homem, aleluia, faz com que ele seja pleno, onde nele habita corporalmente a plenitude da divindade do Senhor, de Deus. Aleluia? Então, a estratégia, não apenas católica, mas de todas as seitas do inimigo, é tentar tirar pontos de Cristo. Por exemplo, a onisciência de Cristo, sabe todas as coisas, em todo o período da Terra, todo o período de todos os séculos, da eternidade, ao período do ser humano sobre a face da Terra, e depois do período do ser humano sobre a face da Terra, ou mesmo antes de criar todas as coisas, ou depois de todas as coisas criadas e destinadas já uns para o céu, outros para o Geena. O Senhor, ele é pleno, e as pessoas tentam tirar alguns atributos de Deus, como o catolicismo fez, tentando tirar a primazia do Senhor, que ele é o cabeça da igreja, que ele é o noivo da igreja, que ele é o Senhor sobre a igreja,
como no princípio Deus primeiro criou Adão, primeiro Adão, e depois de Adão surgiu Eva. E Eva não surgiu para ser superior a Adão, mas ajudá-la, colaborar com o que Deus fez, aleluia, na criação de criar o ser humano, a sua imagem e semelhança. A paz do Senhor, meu irmão Rian, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glórias ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui pregando a palavra do Senhor com consistência e veracidade, porque é assim que tem que ser, pregando a palavra da verdade, com sinceridade e com argumentos bíblicos dentro da palavra, uma construção bíblica para apontarmos onde estão as falhas e onde está a palavra, onde está o acerto. Nós temos que dizer, não, você está errado. Eu tenho que falar que está errado, mas tenho que mostrar como acertar, como fazer o certo. Não temos como apenas dizer que está errado e não tenho como ensinar como acertar. Se eu digo que está errado, eu tenho que dar o ponto também positivo, onde está o acerto, como chegar ao acerto. Amém? Glórias a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo também diz que nós, que somos servos do Senhor, somos usados para curar, libertar, redimir, ensinar, somos apenas instrumentos, porque o único que é o maior de todos, como João Batista declara, além do apóstolo Paulo, que ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, ele diz aqui, o grande mesmo é Deus, que dá o crescimento à planta. A gente planta, a gente rega, mas o crescimento vem de Deus, ou seja, embora que eu seja usado com poder, com autoridade, com milagres, com operação de maravilhas, mesmo assim, a minha função ou a minha obra, ela é mínima. Mas a obra verdadeira e maior e superior de todas é a de Deus, porque Ele dá o crescimento. Porque se a árvore não crescer, ela não vai produzir nada. Mas o Senhor faz esta parte que o homem nenhum vai fazer, em decorrência, claro, de alguém que plantou, de alguém que regou, então veio o crescimento. Ou seja, alguém tem que pregar, alguém tem que orar, alguém tem que ensinar, alguém tem que instruir na palavra da verdade, para que haja um crescimento, para que Deus possa usar essa semente, que é a fé, dentro do seu coração, a palavra de Deus, a palavra do reino do Senhor, e começa a crescer dentro de ti. Mas quem dá esse crescimento dentro de você, que faz com que você seja alimentado por essa palavra de vida eterna, esse rio a jorrar no teu interior, no meu interior, para a fonte, para a vida eterna, para sempre, transbordando, aleluia, fluindo, sem ser interrompido, é o Senhor. O papel fundamental, primordial e acima de todos e o principal vem da parte de Deus. Não vem dos homens de Deus. Vem do Senhor Deus sobre nós. O servo amado João Batista, ele faz uma declaração maravilhosa. Vou ler aqui com os irmãos, que eu gosto de ler os versículos, que é melhor para nós compreendermos. E depois os irmãos terão acesso para rever essa live e também ter acesso às suas Bíblias para que possam consultar na palavra do Senhor também os mesmos versículos, os mesmos capítulos e compreender, e ler e meditar em nome de Jesus Cristo, que fica bem melhor para todos nós. Amém? Quero pegar o que a palavra de Deus fala, não o que nós falamos. O mais importante é o que Deus fala, não o que os homens falam. Aleluia? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O testemunho de João Batista. Capítulo 1, versículo 15 de João, Evangelho de João. João testificou deles, clamou, dizendo, este era aquele de que eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, este o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Aleluia. Oxê. O Senhor Jesus Cristo disse, eu continuarei lendo os versículos que são precedentes, são depois, posteriores. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que os nascidos de mulher, ou seja, homens, não existe nenhum maior do que João Batista. E o próprio João Batista, que foi nesse sentido maior do que o apóstolo Pedro, ele disse,
versículo 20, do capítulo 1 de João. Eu não sou o Cristo, eu não sou a pedra, eu não sou o principal, eu não sou o cabeça da igreja, eu não sou o dono da igreja. Mesmo que eu seja o maior homem dos homens que já viveu sobre a face da terra, um homem nazireu que viveu desde o ventre da sua mãe, cheio de Espírito Santo, e foi decapitado ainda assim, mesmo assim, eu não sou o Cristo. Aleluia. Ele apontou para o Cristo. Ele apontou para a pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele apontou para a pedra principal de esquina. Aleluia. E perguntaram-lhe, pois que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Oh, glórias a Deus! Olha que maravilha! Para que nós estamos usando a palavra do Senhor para refutar o próprio catolicismo. O próprio João Batista, vou trazer todas as informações. O próprio João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, segundo o próprio Jesus Cristo, disse que ele não é o Cristo, que ele não é a pedra, que ele não é o principal. Ele está fazendo uma função de servo, de humilde, mesmo que ele seja o maior dos homens vividos, aleluia, na terra, que não é o Cristo, que não é Deus, homem, servo. Ele diz, eu sou menor, eu não sou o Cristo, mas tem um pelo qual está chegando aí. Eu estou batizando na água. Mas olha a resposta dele. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, ou seja, eterno, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, afirmou, deu um testemunho, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. Aleluia! Oh! E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, o maior dos homens eleitos por Deus apontou para Cristo, apontou para o Senhor Jesus, disse, ele é a pedra, ele é o dono da igreja, ele é o Senhor que nos batiza com o Espírito Santo. Eu só batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo, ele batiza com o próprio Deus, e eu sou apenas com água, eu para vencermos de pecados, e ele para ressurreição, para nova vida, para dons, eu sou apenas um, ele veio antes de mim, eu sou temporal, ele é eterno, aleluia. Então toda a doutrina do catolicismo, baseando-se em Mateus capítulo de número 16, versículo 18 a 20, dizendo que sobre Pedro a igreja está fundamentada, nós olhamos que isso é uma doutrina maligna, falaciosa, mentirosa e de homens que usaram de má fé, porque a maioria dos teólogos católicos da antiguidade eram homens estudiosos e doutores, e mesmo assim, a Igreja Católica, mesmo com doutores, mesmo com pessoas que tinham acesso aos originais do grego koiné, mesmo assim, eles colocaram essa doutrina no credo católico, sendo um credo maligno. E nós vamos dizer aqui, nesta noite, que apenas um dos credos católicos nós estamos apontando, refutando pela própria palavra que está à disposição do próprio catolicismo, e qual eles usam. Esta Bíblia que eu tenho aqui, irmãos, se os irmãos conhecerem, amém. Esta Bíblia é apologética, é a de defesa da fé, ok? E ela traz
os livros apócrifos, ou seja, os 72 livros que contém na Bíblia católica, ou seja, a protestante, a nossa evangélica cristã normal, temos 66 livros. E o deles tem 7 livros a mais. Aqui tem Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, livro de sabedoria, o Eclesiástico, etc. E aqui tem para nós estudarmos os livros, ok? E nessa própria Bíblia deles, que eu estou lendo aqui, eu estou refutando eles na própria Bíblia que eles leem. No próprio livro que eles dizem que é norma e regra de fé para eles viverem e conduzirem suas vidas para o céu e para viverem santamente na terra, a própria Bíblia que eles usam os refuta, os exorta e os dizem e os chamam claramente com todas as palavras que eles estão pregando mentiras, que eles estão ensinando doutrina de demônios. Aleluia! Por que hoje eu fiz questão de debater essa palavra? Não, eu poderia entrar em outras mentiras, muitas outras mentiras católicas. Porém, não o farei por enquanto, por quê? Um dia ou 2 dias atrás, nas redes sociais, um católico veio tentar me refutar. E ele citou isto. Dentre outras coisas, ele não teve nenhum argumento, nenhuma argumentação. Mas ele citou este versículo de Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19 e 20. Dizendo que foi sobre Pedro que Cristo estava se referindo. Sendo que Pedro não conseguia sustentar ele mesmo, o seu corpo, quem dirá todo o peso espiritual de todos os salvos, todos os eleitos. Já foi refutado com clareza, não preciso mais fazer uma longa exposição sobre esse mesmo assunto. Mas o mais interessante é que, lembro novamente os irmãos, devemos estudar a Bíblia com o Espírito Santo, não com os doutores. Devemos ter pessoas que nós vamos trocar dúvidas, vamos perguntar o que eles acham de determinados versículos. Óbvio, você tem que ter o seu pastor e pedir para ele te ensinar um capítulo que você não entende. Mas a prioridade é buscar um próprio Deus para que ele te dirija, te guie e te conduza à verdade, ao caminho e à vida. Ok? Nós não podemos nos basear em nenhum livro externo à palavra. Todo livro que nós devemos nos apoiar é a palavra única escrita da parte de Deus. Podemos estudar outros livros? Podemos. Eu mesmo aqui, ó. Por exemplo, neste caso. Amém? A paz do Senhor, pastor Maurício, a paz do Senhor, irmão William Domingos, que é diácono, se não me engano. Amém? Paz do Senhor, meu irmão, futuro diácono Rian, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu aqui tenho em mãos, eu tenho vários livros, mas eu tenho em mãos aqui, por exemplo, um livro de apologética, um curso de apologética de defesa da fé. Aqui fala de várias doutrinas e seitas, como você deve combater elas, ok? Isso é correto, não há nenhum problema, aleluia. Mas se eu me manter só naqueles livros, me manter só nos outros escritos fora a palavra, eu estou correndo um sério risco de perda de salvação e de poder ensinar uma doutrina que não é sadia, que não é salvífica, que não é saudável, que não é agradável para Deus. Por isso, e portanto, eu devo atentar somente para a palavra. Um dos credos, um dos solas que a reforma trouxe, saindo do catolicismo, era sola escritura. Ou seja, somente o que a palavra de Deus fala, somente o que a palavra de Deus ensina, somente o que a palavra de Deus orienta, nos instrui. Aleluia. Amém, varão? Temos que crer sempre na palavra de Deus. Amém, varão? Amém. Olha, quem gosta da verdade é filho de Deus, não adianta. Se tu não gosta da verdade, tu não é filho de Deus, infelizmente. A verdade dói, a verdade é como um soco que nocauteia. Mas quando tu levanta depois do nocaute, tu percebe que foi bom ter sido nocauteado por o adversário da verdade. Então você admite a derrota e joga a toalha. E diz, eu realmente perdi para a verdade. Eu tenho que aceitar ela, porque ela é mais forte do que eu. E devemos ser assim. Aceitar a verdade, ela pode ser um soco, um jab de direita ou de esquerda, bem no nosso rosto, e nos derrubar, nos nocautear. Mas quando você se levantar como Saulo caiu e levantou um novo homem, também será assim, com a palavra. A palavra vai te repreender, a palavra vai te nocautear, a palavra vai te deixar cair por terra.
mas quando você levantar, você vai levantar liberto, como aquele endemoniado gadareno, que tinha uma legião, mas quando foi liberto, já levantou limpo, saudável, uma nova criatura, consciente, equilibrado. Aleluia? Então, nós não devemos nos apegar eu sou católico, eu sou pentecostal, eu sou adventista. A única doutrina que nós devemos falar que somos, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Essa é a única doutrina. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pelagiano. Não, você deve falar dentre todas essas doutrinas, mesmo que você tire pontos bons dessas doutrinas, mas ela não é a palavra. Não é a palavra. A palavra está aqui. A palavra está aqui. Saudável. Saudável. Nós precisamos da palavra saudável. Como certa ocasião, o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, que o Senhor tinha tomado para si, os discípulos dos profetas pegaram, sem saber, ervas daninhas, ervas venenosas, e colocaram ali na panela. E daí foram experimentar. Isso aqui está horrível. Tem morte na panela. Tem coisa maligna. Tem coisa mortal aqui na panela. E o profeta, aleluia, Eliseu, vou pegar uma farinha aqui, vamos misturar e vamos retirar esse veneno. Foi colocado farinha e então aquele prato de venenoso ficou saudável. Porque teve a intervenção do homem de Deus que adicionou farinha e retirou a força daquele veneno. E ninguém se envenenou, ao contrário, ficaram saudáveis com aquela comida. Ou seja, se a comida está envenenada, se alguém trouxe uma doutrina estranha, um ensinamento de demônio, as colossíntidas do mal, quais são as colossíntidas hoje? As teologias da hipergraça. Não precisa fazer nada, Jesus te ama como você é e você está salvo. Não precisa arrepender dos seus pecados, não precisa mudar de vida. Jesus te ama, tu não vai para o inferno. Não. Jesus te ama, mas tu tem que se arrepender dos seus pecados, tu tem que negar a ti mesmo, carregar tua cruz e seguir a Jesus. Tem que ser assim. Se não for assim, não é bíblico. Temos a teologia dos coaches. Os coaches achando que sabem de Bíblia, mas não entendem nada de Bíblia. Eles entendem de enganação, de manipulação e de ganhar dinheiro em cima das mentalidades fracas dos seres humanos que querem enriquecer rapidamente. Então eles usam essas pessoas fragilizadas emocionalmente, psicologicamente, para nutrir-se deles e retirar todos os seus rendimentos. Até mesmo que eles não têm. Eles pegam emprestado, até mesmo no banco, 3, 4 mil, 500 mil, para poder investir e dar para esses coaches, e eles só pegam o dinheiro e eles nunca vão ter retorno verdadeiro, real, do que eles estão gastando ou investindo. Mas não é investimento, é perder dinheiro. Aleluia. Então, existe hoje muita colossíntida, artistas pregando o evangelho. Como que eu posso experimentar um verdadeiro evangelho genuíno se eu vejo aquele artista? Ele fala palavrões, ele canta música mundana, ele está seminu nos palcos, sem roupa nenhuma, ele bebe bebidas alcoólicas, ele não ama o seu próximo, ele não está congregando numa igreja, sempre, numa igreja fixa, só frequenta. Ou seja, ele não tem uma vida cristã genuína. Como eu vou aceitar a pregação dele? Como ele vai salvar vidas? Salva-te a ti mesmo. Não tem um evangelho genuíno na vida dele. Existe só uma teoria. Ele é um cristão teórico. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como eu comprovar que eu sou um cristão. Eu tenho que ter fé, tenho que ter obras, tenho que ter algo notório, tangível, para que eu visualize. Não, aquele ali é o homem de Deus. Porque a vida dele é libada, ele é santo, ele não vive falando palavrão, ele não vive pecando, ele não vive cobiçando a mulher do próximo, ele não vive roubando, ele vive santo, trabalhando, do trabalho para casa e da casa para a igreja, da igreja para o trabalho e da casa para o trabalho, e assim vai indo sucessivamente. Aleluia? Então, nós temos que estar preparados com essas questões de anos. Por exemplo, o catolicismo tem muito tempo, mais de 500 anos, que é estabilizado como igreja católica.
uns 800 anos aproximadamente. Mas as heresias é desde Satanás, quando ele mentiu para Adão e Eva. Desde Satanás tem falsas doutrinas, heresias. Não é à toa que a palavra do Senhor chama essas doutrinas, olha o peso, o impacto que você, ao ouvir essa palavra, tem. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Olha o que diz a palavra. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, alguns eram cristãos e abandonaram a fé. Abandonaram a fé genuína em Cristo. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, esses homens que eram homens de Deus abandonaram a fé. E esses homens que abandonaram a fé eram pastores, doutores, mestres, presbíteros, homens com grande conhecimento, com grande bagagem. E por isso, ao ouvir espíritos enganadores, porque eles pecaram, porque eles abandonaram a fé, a palavra de Deus fala que eles desenvolveram doutrinas de demônios. Ou seja, eles saíram de uma igreja e foram formar outra igreja com doutrinas apóstatas, demoníacas, malignas. Ok? Portanto, nós temos que ter grandemente um cuidado para que nós não estejamos num lugar que pregue doutrinas de demônios e não dar lugar nos nossos púlpitos para pregadores que pregam essas doutrinas de demônios. Está cheio nas redes sociais, está cheio nas plataformas, está cheio em qualquer lugar. Doutrinas de demônios. Nós não podemos aceitar esses apóstatas. Eles não são homens de Deus, porque o texto está dizendo bem claro. O apóstata, ele abandonou a fé. O apóstata abandonou a presença de Deus, o temor ao Senhor não existe mais no seu coração. O apóstata, ele vive por ganhos, por benefício, por vanglória. O apóstata não tem mais salvação. O apóstata não prega para que as pessoas sejam salvas, mas para que elas sejam destruídas. Porque você já viu algum ensinamento, doutrina aqui é ensinamento, alguma doutrina de demônio salvar alguém? Algum ensinamento de demônio curar alguém? Perdoar alguém? Fortalecer alguém? Edificar alguém? Não. O inimigo, o ladrão, veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, esses homens não podem, aleluia, dirigir um rebanho. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, se eu orar e pela palavra de Deus está junto, é a oração e a palavra, aquilo é santificado. E olha uma das proibições que eles usavam nessas doutrinas. Proibir o casamento e comer determinadas comidas. Então, eles colocaram essa doutrina que Deus não colocou. Ou seja, eles estão acrescentando algo que Deus não colocou, que Deus não falou para eles. A palavra já está revelada. Se eu fizer qualquer doutrina que não está na palavra, ou como está na palavra, é uma doutrina de demônio. É uma doutrina humana. É uma doutrina que não tem o Espírito Santo. E se não tem Deus, que é o dono da palavra, que é o dono da igreja, o que será de nós, ou daqueles que estão ouvindo? E meus amados, para encerrar, infelizmente, nós vemos por aí muitas igrejas, entre aspas, né? Igrejas no diminutivo, não igreja com I maiúsculo, mas igreja com I minúsculo. Igrejas sendo palcos de toda sorte de heresias, a dar com pau, como diz um amigo meu. Nós não podemos aceitar, nós não podemos deixar que isso contamine nossos ambientes. Não podemos deixar que essas colossíntidas nos matem nossos jovens, matem os discípulos dos profetas, ou seja, aqueles que ainda hão de profetizar para o mundo. Eles não podem morrer agora, eles têm que comer uma comida saborosa, que os fortalecerá, uma comida que dará sustento, uma comida que os conduzirá a exercitarem o seu ministério profético sobre a face desta terra.
Nós não temos mais como ficarmos de mãos atadas. Temos que pregar contra as heresias. Temos que retirar a morte da panela. Temos que colocar a farinha na panela para que os discípulos dos profetas que ainda hão de se levantar sobre a face dessa terra comam um alimento para gerar vida neles em primeiro lugar, e depois dessa vida gerada neles, eles poderem pregar aos quatro cantos dessa terra o avivamento dos últimos dias que o Senhor derramará nesses dias. Aleluia! Temos que, essa geração tem que estar conservada, essa geração tem que estar preparada, essa geração tem que estar sendo sustentada pela palavra, pela sã doutrina, pela revelação do Espírito Santo, por homens que têm experiência com Deus, como Eliseu, homens que veem Deus, homens que estão perante a face do Senhor, homens que têm sua vida completamente entregue a Deus, não à vaidade, não à promiscuidade, não ao adultério, não à luxúria, não à avareza, mas homens que amam o reino de Deus e rejeitam os prêmios de Naamã, que queria ganhar o coração do profeta Eliseu, mas o coração do profeta Eliseu já tinha sido ganho pelo Senhor dos Exércitos. E ele não amava o mundo e as coisas que estão no mundo. E a geração da palavra é a geração bíblica, é a geração que ama a palavra e não deixa que ninguém seja contaminado. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. O lugar que onde eu congregar, onde eu ministrar, onde levar a palavra, onde eu pastorear, eu vou retirar pela palavra toda a morte da panela. E aqueles que eu servir, e aqueles que eu der de comer, todos vão comer uma palavra verdadeira, uma palavra saborosa, uma palavra edificante, uma palavra que os sustentará, uma palavra que os levantará, uma palavra que os curará. Aleluia! Eu não vou deixar eles morrerem, eu não vou deixar eles encerrarem prematuramente o seu ministério. Ao contrário, eu creio que Deus vai me usar muito para alimentar muitos profetas e para enviá-los aos quatro cantos desta terra para a glória de Deus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Paz do Senhor, evangelista Anderson. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, sejam doutrinas, sejam quais elas de quem sejam, adventista, testemunha de Jeová, mormonismo, xixinoê, catolicismo, vamos declarar só a Escritura. Não, essas doutrinas nós não aceitamos na nossa igreja. Seja a teologia da prosperidade de forma equivocada, seja da hipergraça, seja a teologia dos coaches, vamos rejeitar essas colossíntidas, vamos rejeitar a morte na panela, vamos impedir e evitar que a nossa geração se alimente de morte, que a nossa geração seja envenenada. Nós não podemos mais permitir que a nossa geração seja envenenada por essas doutrinas de demônios, pelas farsas, pelas heresias. Temos, aleluia, que ajudar a nossa geração de profetas, ajudar a nossa geração de pregadores, ajudar a nossa geração de ministros, de levitas, de sacerdotes. Temos que ajudá-los a sobreviverem no mundo que jaz no maligno. Aleluia! Deus é maravilhoso. Amém? Quero estar encerrando nesta noite, nesta live apologética, que tratamos apenas de um assunto. Eu queria tratar de vários assuntos, vários pontos do catolicismo, que são heresias. Por exemplo, do papado. Mas eu consegui tratar apenas de um versículo, apenas de um ponto. Pois foi muito produtiva essa live e muito edificante. Que os irmãos possam estar compartilhando com os seus ministros, possam estar compartilhando e revendo essa live, e Deus possa falar com você e que também falar comigo mais um pouco. Amém? Estamos aqui para aprender com o Senhor. Estamos aqui para ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nada mais. Estamos aqui para servir o reino de Deus. Estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 13:8. Estamos aqui para dizer que Cristo vive e reina. Ele esteve morto, mas como ele mesmo disse em Apocalipse, eu sou o cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Eu sou aquele que veio em carne, habitou entre vós, e vocês viram a minha glória.
porque eu sou unigênito do Pai. Vamos olhar para Jesus, para sermos salvos, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eis-nos aqui, Senhor, e envia-nos a nós. Oremos. Deus, obrigado pela tua manifestação, pela tua inspiração, pela tua palavra deste dia. Tu és maravilhoso e o Senhor nos ensina o caminho que devemos andar. O Senhor nos aponta o caminho. O Senhor nos aperfeiçoa, nos corrige, porque, assim como um pai que ama seu filho o corrige, o Senhor faz o mesmo em relação a nós, nos corrigindo, nos disciplinando, nos exortando, para que nós sejamos perfeitos e preparados para toda boa obra. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos sustenta, nos alimenta, nos dá palavra que não é venenosa, mas é uma palavra que traz saúde para todo o nosso corpo. Bendito és tu, Senhor, que deu o teu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos, curados, libertados de todas as amarras do inimigo. Bendito seja o Senhor, porque Ele aprove nesta noite falar com homens e mulheres acerca desta verdade, repreendendo e desfazendo toda mentira, toda doutrina herética. Tu és bom, que a tua palavra volte, que a verdade nesses últimos dias, Pai, venha à tona. Aleluia. Que a verdadeira doutrina seja pregada nesses últimos dias. Que a palavra seja vivida. Que a palavra, Pai, seja ensinada como ela é. Que homens e mulheres, aleluia, se levantem para pregar a verdade, para pregar a tua palavra, como é agradável a ti. Eu oro e sinto poderosamente a tua presença neste lugar, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo. Só tu és digno de louvor, honra, glória, sabedoria. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Senhor. Nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos deu, aleluia, o privilégio de recebermos a tua presença, a tua salvação, a tua inspiração, a tua palavra nesta live de estudo, de ensino. Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Só tu és Deus, e não outro além de ti. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Deus possa estar com a vida dos irmãos Anderson, William, Maurício, Vicente. Todos possam estar na presença do Senhor sempre. Irmãos, preguemos a palavra, vivemos a palavra e nada mais importará. Amém? Se esta live foi de Deus, importante, relevante, edificante, compartilhe ela nos grupos cristãos, compartilhe ela também nos grupos que não são cristãos, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe também com a tua igreja, com os teus ministros, com os teus pastores, com as ovelhas que você pastoreia. E compartilhe com aquelas vidas que precisam também ser libertas das mentiras do catolicismo, assim como outras muitas mentiras e falsas doutrinas de demônios por aí espalhadas. Mas vamos pegar a palavra, apenas a palavra, só a palavra, só esta palavra, nenhuma outra palavra, esta verdadeira, genuína palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até a próxima segunda-feira, para que nós estejamos estudando novamente e defendendo uma doutrina bíblica contra aquela que não é bíblica. Deus abençoe a tua vida. E quero vos lançar um convite, aproveitando o ensejo, como eu faço nas lives. Quero estar convidando você para quarta-feira estar cultuando conosco um culto de busca do Espírito Santo, avivamento, enchimento, presença de Deus. Nós devemos buscar dons, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Fala mistérios com Deus, mas também ganhar almas. Devemos buscar mais Deus. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então devemos buscar sermos enchidos do Espírito Santo diariamente. Amém? Sexta, agora, dia 23, sábado 24 e domingo dia 25, temos uma campanha buscando esse avivamento geral, para que todos experimentem também esse avivamento e sejam completamente transformados pela glória de Deus e tenham suas vidas modificadas. Nós estamos experimentando diariamente um grande mover de Deus na Vila Augusta. E Deus vai continuar ainda muito mais. Ele irá fazer neste bairro que eu nasci. Amém? Vai ser benção. Aleluia? Então, estes são os convites. E, deixa eu ver que hora andamos. 11h24. Amém? Eu poderia até fazer uma
uma continuidade para fazer uma oração depois, à meia-noite. Mas como vai tomar muito tempo, eu vou encerrar essa live e depois eu entro novamente à meia-noite para estarmos orando. Para os irmãos que pediram oração, para os irmãos que estão colocando seus nomes na oração, suas vidas, nós estaremos à meia-noite aqui no Facebook também. Eu encerro agora e depois, daqui um pouco mais, eu retorno para que estejamos orando por todos aqueles que necessitarem de oração. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Estes foram os avisos. E você que tem meu perfil no Instagram, todos os dias, pelas 10 horas da manhã, eu faço uma live, um devocional no Instagram. E fazemos uma live devocional. E é sempre bom. É benção. Comece teu dia na presença de Deus e acabe teu dia na presença de Deus. A paz de Cristo.